aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem interessante do Fábio Oliveira Santos sobre essa nova fase do Corinthians. A tese dele é forte. Parece que estamos vendo um gigante despertar. Vamos entender juntos o que está por trás dessa ideia. Para organizar o nosso papo, a gente vai seguir o roteiro da análise dele, ok? Primeiro vamos falar sobre a visão geral. Depois, sobre o arquiteto, que é o técnico. Aí a gente passa para os pilares, ou seja, o elenco. Em seguida, vem a parte do projeto econômico e, para fechar, a gente discute o legado que tudo isso pode construir. E o coração de tudo que a gente vai conversar está, na verdade, nessa frase aqui. A ideia de um titã é a grande sacada. Não se trata de um único craque, mas da força que nasce quando você junta todas essas feras. É sobre o coletivo. Então vamos lá, para o primeiro ponto, a visão. Que estratégia é essa que está sendo usada para realmente mudar o patamar do Corinthians? Bom, segundo o Fábio Oliveira Santos, o plano é muito claro. Não é nada aleatório, sabe? A busca é consciente para subir o nível do elenco, jogador por jogador, e montar um time que não só compita, mas que domine os jogos. Certo? Mas quem é que está no comando dessa obra toda? Quem é o arquiteto que pega essa visão e transforma em realidade no campo? A análise aponta direto para o trabalho do Dorival Júnior. E aqui a análise fica bem pessoal. Olha só que interessante. O autor manda um "perdoe-me, mister", ou seja, ele mesmo admite que tinha um pé atrás com o técnico. E essa sinceridade toda dá uma força enorme para o elogio que vem a seguir. O Dorival entregou muito, mas muito mais do que se imaginava, e num cenário bem complicado. O autor destaca principalmente 3 coisas no trabalho do Dorival. Primeiro, ele faz um trabalho excelente mesmo quando é contestado. Segundo, ele consegue superar cenários difíceis. E terceiro, algo que é fundamental para o futuro desse titã, ele está organizando direitinho a subida dos garotos da base para o time principal. Agora sim, vamos falar dos pilares, da matéria-prima de tudo isso. Os jogadores. Quem são as peças que estão servindo de base para esse titã que está sendo construído? E o autor fica bem empolgado a falar de alguns nomes, viu? Sobre o Memphis, ele diz que o cara sobra em campo, que tem uma fome de vitória impressionante. Já sobre o garoto Breno Bidon, ele fala que é outro nível de jogador e aposta que ele tem tudo para ser um dos grandes. De modo geral, a avaliação do elenco é muito boa. O autor considera o time qualificado em todas as posições, mas ele também aponta o grande risco, o grande desafio, a quantidade absurda de jogos. Isso aumenta demais o risco de lesão e exige um planejamento muito cuidadoso. Bom, agora a gente entra num ponto super importante e talvez o mais polêmico de toda essa análise: a estratégia econômica que está por trás de tudo isso. Isso leva a gente direto para essa pergunta aqui que parece não fazer sentido nenhum à primeira vista. Por que vender jogadores que parecem ser indispensáveis? É um paradoxo, né? A resposta que o autor dá é bem direta. O critério é puramente econômico. A ideia é não enxergar a venda de um talento como uma perda, mas sim como um movimento estratégico, uma jogada necessária para deixar as finanças do clube saudáveis e, assim, construir um futuro ainda mais forte. Ou seja, o ponto é esse. Quando se fala em negociar jogadores como o Yuri Alberto ou o Breno Bidon, o objetivo imediato é arrumar a casa, financeiramente falando. Mas o objetivo final, a longo prazo, é usar essa grana para fazer o clube se agigantar, para permitir investimentos ainda maiores lá na frente. E essa ideia de pensar lá na frente nos leva certinho para o último ponto da análise, o legado. Afinal, como é que a gente garante que essa fase boa de agora se transforme num sucesso que dure por muito tempo? A sacada aqui é que a responsabilidade do time de hoje vai muito além de ganhar jogos. Eles têm o dever de servir de exemplo, de moldar a próxima geração de jogadores que está subindo. E o autor imagina isso como um processo, quase um passo a passo. Primeiro, os veteranos lideram, dão um exemplo no dia a dia. Segundo, os mais novos olham, aprendem e absorvem essas qualidades. E terceiro, a partir dessa inspiração, novos craques começam a surgir, criando um ciclo de excelência. E isso não é só papo, não. Ele aponta características bem específicas para serem passadas adiante. A elegância de um jogador como Carrillo, a visão de jogo do Memphis, a raça do Ranieri e, o mais importante, a disciplina tática do time inteiro. É como se fosse um manual de como formar os próximos ídolos. Quando a gente junta todas essas peças, a visão, o arquiteto, os pilares, o projeto, a análise do Fábio Oliveira Santos desenha um futuro bem otimista. Mas ela também deixa essa pergunta no ar para a gente pensar. O que mais falta para forjar de vez esse titã do Corinthians? A resposta, talvez, a gente só descubra acompanhando os próximos capítulos dessa história.
Valeu pela companhia.